Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus, o Leão da Judá, esteja na sua vida, na sua casa. Lembrando, irmãos, que estamos em pleno cerco de cura e libertação no Clube Nacional, 19 horas, aqui na cidade de Jundiaí. Todo dia, 19 horas, lá no Clube Nacional, nosso cerco de cura e libertação. Tema, pela fé, descendo pelo telhado, serei curado. Lembrando a história do paralítico, capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes a nossa vida é uma peleja, a nossa vida é uma guerra, é uma batalha. Mas há uma passagem bíblica que eu gosto muito, eu me inspiro muito nessa palavra. Você conhece a história do rei Josafá, rei de Judá? Conhece? Porque o povo de Israel ficou dividido em dois reinos. O reino do norte, reino de Israel, cuja capital era Samaria. E o reino do sul, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Isso aconteceu depois da morte de Salomão, o seu filho sucedeu, e aí houve a grande cisma, a grande separação dos dois reinos. 10 tribos para o norte e as 2 tribos permaneceram no sul, o reino de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Constituíam essas 2 tribos, o reino do sul, o reino de Judá. E diz a palavra de Deus que no tempo do rei Josafá, rei de Judá, ou seja, o reino do sul, reino de Judá, Josafá, ele precisava combater 2 exércitos inimigos que se juntaram para combater o exército de Israel, os amonitas e os moabitas. E diz a palavra de Deus que formaram os moabitas e os amonitas, eles formaram um grande exército e Israel não teria condições de vencer aquele grande exército. Mas mesmo assim Josafá foi. Ele foi para o vale, chamado de Vale de Beracá, que nós chamamos Vale de Beracá. A palavra Beracá em hebraico significa bênção. O Vale de Beracá é o Vale da Bênção. Mas por que este vale recebeu este nome? Porque Josafá estava conduzindo o seu exército quando, diz a palavra de Deus, a história de Josafá está nos capítulos 17, 18, 19 e 20 do segundo livro das Crônicas. Mas eu quero ficar apenas com uma passagem bíblica que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. A Bíblia diz que Josafá estava conduzindo o exército de Judá para combater justamente os amonitas e os moabitas, mas um homem chamado Jaaziel, ele foi tomado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de Deus, e diz a palavra de Deus que, tomado pelo Espírito, pela sabedoria de Deus, ele falou para Josafá e para todo Judá. Prestai atenção, disse Jaaziel, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Eis o que vos diz o Senhor, não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pela colina de Cis e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, do deserto de Jeruel. Quero ficar com o versículo 15. Eis o que vos diz o Senhor, não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Irmão, o que Jaaziel está falando aí, inspirado pelo Espírito de Deus? Para Josafá não ter medo, para o exército de Judá não ter medo, porque Deus iria agir. Porque a batalha, na verdade, a peleja, a guerra, diz a palavra, a guerra não compete a Josafá nem ao exército de Judá. A peleja é de Deus, a guerra é de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós confiamos no Senhor, Deus toma para si a minha guerra e a sua guerra, a minha peleja e a sua peleja. Quando nós confiamos no Senhor, Deus assume para si toda a nossa luta e Ele nos dá vitória em nome de Jesus de Nazaré. É verdade, meu amado, minha amada. Veja, meu querido, minha querida, o que o rei Josafá fez. Mesmo sabendo que o seu exército era inferior, mesmo sabendo que o seu exército poderia ser completamente aniquilado pelos amonitas e moabitas, que formaram um grupo muito maior, um exército muito maior. O que Josafá fez? Na frente do seu exército, ele colocou os levitas, os cantores, que iam cantando, louvando e adorando a Deus. Nunca ninguém tinha feito isso. Ele não colocou os maiores guerreiros. Ele colocou os adoradores à frente, os servos do Senhor, os ministros do Senhor, os adoradores do Senhor, os levitas do Senhor. Olha que maravilha, um exército marchando, mas à frente o louvor a Deus. Veja o poder do louvor. O louvor nos leva à vitória, em nome de Jesus, o Leão de Judá. O que aconteceu?
quando Josafá chegou no Vale de Beracá, que se chamou Vale de Beracá, os amonitas e moabitas estavam mortos. Por quê? Quando eles chegaram, os moabitas e os amonitas, eles chegaram no Vale de Beracá, eles se estranharam entre eles, lutaram entre eles e se aniquilaram, se mataram. Quando Josafá chegou no vale com seu exército, eles estavam mortos. Deus tinha dado vitória a Josafá, sem um homem sequer de Judá ter caído morto. Por quê? A batalha do Senhor, a peleja do Senhor, a guerra do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, confie no Senhor, espere no Senhor, porque Deus é fiel, Deus é bom, Deus é fiel. A peleja é de Deus, não é sua. A guerra é de Deus, não é sua. A vitória é sua, mas a batalha é dele. A vitória é sua, mas a peleja é dele. Amém? Um breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, vamos para o Evangelho do dia? Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 38. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 38. Jesus disse: Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo abram a porta. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes-ás a mesa e os servirá. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus, ele diz: estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. O que era cingir os rins? Eles usavam no tempo de Jesus, aliás, até hoje no Oriente é muito comum, a gente, quando vai lá visitar aqueles países do Oriente, a Terra Santa, Israel, e os demais países ali, os países árabes, enfim, daquela região ali, é muito comum você ver homens com túnicas, grandes túnicas, vestes longas, que não é comum entre nós. Por exemplo, nós ministros do altar, na hora da celebração litúrgica eucarística, nós usamos também uma túnica longa, lembrando justamente a túnica de Jesus. Quando Jesus celebrou a Santa Ceia, com certeza ele estava usando uma túnica também, porque Jesus era judeu, era do Oriente, ele viveu naquele tempo, naquela cultura. Então ele usava uma túnica longa, aliás, todos usavam túnica longa. E o que acontecia? Eles usavam uma cinta para prender aqui, costumeiramente aqui na cintura, né? Então o que acontecia? Quando eles iam trabalhar, eles levantavam aquela túnica, aquela veste longa, aquela veste talar, aquela veste longa, e eles se amarravam aqui, né? Para poder trabalhar, para poder fazer suas atividades com mais tranquilidade. E Jesus diz: estejam cingidos os vossos rins. Ou seja, estejam preparados, estejam vigilantes, acesas as lâmpadas, com a lâmpada acesa. Por quê? Naquele tempo, no tempo de Jesus, quando havia uma festa, geralmente os rapazes, eles faziam cortejo também para aquele que estava fazendo aniversário, para aquele que ia casar. Havia um cortejo. E eles usavam lamparinas. À noite não havia luz elétrica nas ruas. Então era necessária a lamparina para iluminar. Por isso que Jesus diz: e acesas as vossas lâmpadas. Por quê? Quando o Senhor voltar, ele está falando, na verdade, aqui, na segunda vinda dele. Quando ele voltar a segunda vez, que nós não sabemos quando, não sabemos como será, apenas sabemos que com o toque da trombeta celestial, Jesus descerá do céu para julgar os vivos e os mortos. E diz a palavra de Deus que ele diz que nós devemos estar com as nossas lâmpadas acesas, semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa. Olha lá, Jesus, ele está no céu, preparando para nós a grande festa, o grande banquete, mas ele virá nos buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Então é importante estejamos semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa,
para que quando ele vier e bater a porta, logo a porta seja aberta. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando ele vier. Ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e os servirá. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes. Por que na segunda e a terceira vigília? Porque era o momento da noite, da madrugada, mais difícil, onde o sono era mais pesado. Lembrando, irmãos, que eram 4 vigílias. Eles contavam assim, os judeus. A primeira vigília. A primeira vigília era das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília era das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 horas da madrugada. E a quarta vigília era justamente das 3 da madrugada às 6 horas da manhã. Aí começava um novo dia, porque eles contavam o tempo diferente de nós hoje. É claro, em Israel não mais, mas no tempo de Jesus, assim era contado o tempo. Então Jesus diz, bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, ele esteja com a sua lamparina acesa, com a sua lâmpada acesa, e para ter lâmpada acesa é necessário o óleo. E qual é o óleo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos dá, nos mantém acesos. Então, a vigília que ia das 9 da noite até as 3 da madrugada, que era a segunda e a terceira vigílias, respectivamente, era o momento mais difícil, onde o sono era mais pesado. Mas aquele que se manter acordado, quando o Senhor vier, seja na segunda ou na terceira vigília, quando o Senhor vier, bem-aventurado aquele que encontrar aquele vigilante com a sua lamparina acesa. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a sua lamparina permaneça acesa, que você tenha essa lamparina sempre acesa, sempre cheia de óleo, o óleo do Espírito Santo de Deus, quando Jesus voltar, e ele voltará. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, o Leão de Judá, eu desejo realmente bênção, paz para você e sua casa, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.